Enquanto isso, o STF mantém a anulação de uma condenação bilionária da Petrobras sobre o cálculo de verbas trabalhistas. A previsão inicial era de que um impacto de 17 bilhões de reais à estatal, mas a Petrobras acredita que a condenação poderia ter um impacto de 40 bilhões de reais. Também nessa segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou em um seminário que as despesas que as pessoas, melhor dizendo, que acusam a corte de ativismo, abre aspas, geralmente não gostam da Constituição ou da democracia, fecha aspas. O ministro ressaltou ainda que as críticas às decisões se baseiam em desagrados pessoais. Nora Kramer, aos poucos o presidente do Supremo vai mandando alguns recados em relação aos críticos da corte, não é? Pois é, ele tem feito isso, Tiago, de maneira reiterada, né? Ainda, acho que sexta-feira a gente comentava uma participação dele, acho que foi na Bahia, né? Que ele participou de um evento e aí falava nisso. Agora, engraçado, ele fala em pacificar, né, as relações com o legislativo, mas claro que quando ele age, ele tem essa fala, ele não está exatamente atuando na pacificação, e sim aprofundando, porque evidentemente o ministro Barroso sabe melhor do que ninguém que essas críticas, elas vêm principalmente do legislativo. Por isso é que eu digo que uma coisa é o que ele diz quando quer pacificar, outra coisa é o que ele faz nas reiteradas falas dele defensivas, não é? Mostrando que está, sim, há uma irritação dele e provavelmente ele está vocalizando uma posição que vigora lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, Kobayashi, do ponto de vista jurídico, em relação ao que o presidente do Supremo vem falando, ele tem razão no que ele fala ou ele continua mandando esses recados para os críticos? Continua mandando um recado, né, deixa clara a sua posição, mas é interessante, né, que a gente vê esse embate muito presente entre o judiciário e o legislativo, principalmente. Mas em relação a esse caso em específico que a gente viu a notícia, que é a decisão do STF em relação a uma questão trabalhista, a gente está vendo uma crítica de um poder exacerbado do STF, não vindo do legislativo propriamente, mas de diversos setores da sociedade. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma carta aberta, lida por mais de 60 entidades da sociedade civil que criticam uma decisão do STF que usurpa o poder da Justiça do Trabalho, uma espécie de esvaziamento da Justiça do Trabalho. Assinam essa carta a Ordem dos Advogados do Brasil, diversas associações de magistrados, inclusive, setores da sociedade, de trabalhadores, enfim, 60 entidades que estão dizendo que o STF está fazendo mais do que a Constituição o autoriza. Em especial, nesse caso, tirando a validade, o poder e a autoridade da Justiça do Trabalho. Ou seja, cada vez mais o STF dá um passo em seu poder, né? Valorizando o seu poder. Crítica do Legislativo, crítica da sociedade, talvez seja o momento de refletir.